Oi, eu sou a Paloma, atuo na área de vendas há mais de 15 anos. Nesse tempo já fui vendedora, gerente e supervisora de loja. Atualmente ajudo vendedores a mudar o seu comportamento em loja e a levar experiência para o seu cliente. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você é um vendedor apressado? Você tem pressa para fazer o seu atendimento? Então esse vídeo é para você. Você tem pressa de atender um cliente porque entrou outro cliente? Você tem pressa de atender porque você tem que terminar algo que você iniciou, alguma outra coisa, uma organização da loja? Você tem pressa porque você tem que fechar a loja, porque você tem que ir embora, porque tem que fazer horário de almoço? Você tem pressa e manda o cliente para o caixa e só manda teu ticket lá de número de vendedor para você ganhar sua comissão? Hoje eu quero te explicar algumas coisas sobre isso. Eu quero te falar que isso não gera experiência alguma para o teu cliente. Você perde uma grande oportunidade de encantar um cliente, de fazer um bom atendimento por causa da pressa. Por exemplo, se é a questão de entrar outro cliente na hora que você está atendendo, né? Essa forma, se é um rodízio na tua loja, vai ter outros vendedores que vão atender. No caso de não ter outro vendedor, você vai cumprimentar aquele cliente que entrou e você vai pedir para ele ficar à vontade. Qualquer dúvida, ele pode chamar você. Se o cliente que você está atendendo nesse momento, se ele falar, pode atender, eu vou ir dando uma olhada, aí você vai lá e atende outro cliente. Mas não deixe o seu cliente sozinho por conta de ter entrado outro cliente. Explique para o outro cliente, diga, fique à vontade, cumprimente-o, trate-o bem e diga que se qualquer coisa ele pode chamar, mas não abandone o cliente que você está atendendo, né? Isso é fundamental para um bom atendimento, você não pode abandonar o seu cliente. Outra coisa, a questão de você estar fazendo algo, você tem o dia inteiro para terminar aquilo, no outro dia, se caso for preciso. Você está ali para atender os clientes, para gerar uma boa experiência, para você fazer as vendas, para você gerar um bom atendimento. Então, o que você tem a fazer a mais, você vai fazendo quando dá. Isso não é a prioridade da tua loja, a prioridade é você vender. Se não precisasse de vendedores, a loja estaria aberta, né, com uma pessoa apenas ou com o dono da loja, né? Então, os vendedores estão ali para servir os clientes. Então, precisa ser feito isso. As outras coisas você faz depois. Fechamento de loja. Não fique apressado, não desligue as luzes jamais da sua loja por você querer induzir o cliente que a loja está fechando. Não desligue o som, não feche a porta. Isso não causa uma boa experiência para o cliente. Ele vai comprar com pressa ou ele vai comentar, elas estavam fechando e aí eu já vim, já saí, não quis, não consegui comprar, não consegui me decidir. Eu sei, eu já passei por isso e eu sei que é chato. Eu sei que em alguns momentos a gente tem algum compromisso. Aí você reveze com um colega ali e nesse dia você cuide para as últimas vendas ali não ser para você, as últimas vendas, e você saia. Então, se você tem um compromisso importante naquele dia, mas não deixe isso atrapalhar ou passar essa experiência para o teu cliente que você tinha pressa de ir embora, tá? Outra coisa, se for teu horário de almoço, você pode jamais troque de vendedor nesse momento para dizer que você tá saindo para almoçar ou que você tem alguma outra coisa para fazer. Jamais. Se você vê que faltam 5 minutinhos para você sair e vai entrar alguém, perca a venda, passe a venda para o outro vendedor, para o seu colega, mas jamais troque no meio da venda. Isso não faz sentido para o cliente. Ele não precisa passar por esse tipo de coisa. Você não está gerando experiência, você está gerando um desconforto para ele. Porque tudo que ele falou para você, ele vai ter que explicar para o seu colega de novo. Ou produtos que você mostrou e que você já disse que não gosta, ou que você já usou e não gostou, ele vai ter que dizer de novo para o seu colega. Então, não faça esse tipo de troca na sua loja. Só se for por um caso muito forte, daqui a pouco você passou mal, né? Algum caso assim de saúde, algo desse tipo. Mas assim, jamais troque por conta de almoço. Veja com a sua equipe se você consegue depois recuperar esses minutos que você ficou, ou se alguém pode ir antes almoçar do que você, ou perca a venda. Passe para o seu colega, deixe ele fazer o seu atendimento, mas jamais troque de vendedor no meio do atendimento do seu cliente,
tá? Isso é fundamental. Não faça isso, que você não vai gerar uma boa experiência para o seu cliente, tá? Então, essas dicas, isso é infalível e isso jamais não pode acontecer, esse tipo de coisa. Essa questão do relacionamento com o cliente, você tem que gerar conexão com ele. Você tem que gerar uma conexão, você tem que estar ali se importando, estando ali presente, 100% presente com ele naquele momento. Então não seja um vendedor apressado, não tenha pressa ao atender alguém. Tá? Resolva suas coisas, resolva com a sua equipe o que você pode fazer, sobre alguns minutos que você tenha que sair antes, sobre algum dia que você tenha compromisso, mas não passe essa impressão, não gere esse tipo de atendimento, gere experiência. Essa foi a minha dica de hoje, então se você é um vendedor apressado, mude hoje o seu comportamento, tá bom? E continue gerando experiências.